Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta de hoje é a seguinte: por que no relato de Mateus diz que o centurião se dirigiu duas vezes a Jesus, enquanto que no relato de Lucas, quem se dirigiu foram os anciãos de sua comunidade e seus amigos? Vamos ver os dois relatos. Esses dois acontecimentos estão relatados nos evangelhos sinóticos de Mateus, no capítulo 8, versículos do 5 ao 13, e no evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos do 1 ao 10. O relato segundo Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Relato segundo Lucas. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Observações do relato de Mateus. Em Mateus, a ação de rogar pela cura do servo enfermo é atribuída ao centurião. E a ação de dizer que ele não tinha dignidade para receber Jesus em seu lar é atribuída também ao centurião. Enquanto que em Lucas, a ação de rogar pela cura do servo enfermo é atribuída a uns anciãos judeus. Já a ação de dizer que ele não tinha dignidade para receber Jesus em seu lar é atribuída a uns amigos do centurião. Pergunta novamente: por que no relato de Mateus, que nós lemos, diz que o centurião se dirigiu duas vezes a Jesus, enquanto que no relato de Lucas, quem se dirige foram os anciãos de sua comunidade e seus amigos? Primeira resposta é do Dr. Alan Clark. Segundo Alan Clark, ele enviou os anciãos judeus, provavelmente porque ele estava com medo de ir para o próprio Cristo, não sendo judeu, quer pela nação ou religião. No lugar paralelo em Mateus, ele é representado como vindo para o próprio Cristo, mas é uma forma usual da fala em todas as nações a atribuir o ato de uma pessoa que não é feito por si mesmo, mas por sua autoridade. Esta é a
Explicação do Dr. Alan Clark. Comentário bíblico Bico responde desta maneira: todo problema fica resolvido quando identificamos o hábito de Mateus de enfocar os acontecimentos através de um telescópio, resumindo os fatos por meio de uma descrição breve e genérica, sem dar todos os detalhes. Inúmeros exemplos desse fenômeno podem ser encontrados no seu evangelho. Neste caso, o centurião veio até Jesus, representado por seus amigos. Resposta do A.T. Robertson. Uma possível solução é o fato de que Lucas conta a história como ela aconteceu, com os detalhes, ao passo que Mateus simplesmente apresenta uma declaração concisa sem os detalhes. Algo que, por exemplo, eu fizer por intermédio de outra pessoa, poderá ser considerado como algo que eu mesmo estarei fazendo. Resposta segundo o Dr. Leon Morris. Há maneiras diferentes de tratar desta dificuldade. Alguns pensam em diferenças irreconciliáveis nos dois relatos, ao passo que outros as harmonizam com a ideia de que o homem enviou mensageiros primeiro e depois foi em pessoa. Mas é melhor entender que Mateus abreviou a história e deixou fora detalhes que não eram essenciais ao seu propósito. Aquilo que o homem faz através de agentes pode-se dizer que faz pessoalmente. Portanto, Mateus dá a essência do comunicado que o centurião dirigiu a Jesus, ao passo que Lucas, com mais detalhes, dá a própria sequência dos eventos. Talvez possamos discernir alguma coisa dos diferentes propósitos dos dois evangelistas no seu tratamento dos mensageiros. Mateus estava ocupado primariamente com a fé e a nacionalidade do centurião. Para ele, os mensageiros eram irrelevantes, até mesmo um distraimento. Lucas, porém, tinha interesse no caráter do homem, especificamente na sua humildade. Para ele, os mensageiros eram uma parte vital da história. Conclusão. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Logo, os escritos dos evangelhos não se contradizem, mas se suplementam. Por inspiração das Escrituras, entendemos a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, que converteu seus escritos em um registro preciso da revelação, o que faz com que seus escritos sejam realmente a palavra de Deus. Segunda coisa, no mundo antigo, o representante de uma autoridade exercia a autoridade daquele de quem o enviou. O próprio texto em questão fala de autoridade que foi delegada. O centurião delega ordens aos seus soldados e servos porque representa a autoridade de César. Portanto, quando Mateus, de forma resumida, relata o acontecido, ele entende como testemunho ocular que tanto os anciãos judeus falavam em nome do centurião, quanto seus amigos que foram enviados posteriormente também falavam em seu nome. Logo, os dois relatos não se contradizem, mas se suplementam. Mateus aproveita para falar de sua fé e realçar a promessa que foi feita a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra, sendo que Jesus assegura que a fé dos gentios precederia a fé
dos judeus. Lucas, por outro lado, destaca, além da fé, a humildade do centurião. Os anciãos disseram a Jesus que ele era digno, mas ele mesmo não se sentia digno nem para ir a Jesus, nem mesmo para que Jesus entrasse em sua casa. O centurião não precisava ver para crer, como Tomé. Ele creu para ver. Ele sabe que Jesus pode curar à distância e que uma ordem de Jesus e a realidade são a mesma coisa, acreditando que o milagre poderia ser recebido pela fé. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.